Oi pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa primeira aula de PPB, mas vai ser a nossa última aula gravada, tá certo? A partir de segunda-feira, todas as minhas aulas vão ser online. Mas, professores, se eu não puder assistir, se eu não acordar, se eu estiver doente, enfim, por qualquer outro motivo, você vai poder assistir a nossa aula gravada, mas preferencialmente eu queria muito saber como é que vocês estão, eu queria muito ver você. Sem contar que na modalidade presencial, mesmo ao vivo, a aula vai render muito mais, vocês já vão trazer suas dúvidas, eu vou poder trazer mais exemplos, a gente vai poder conversar. E como é que vai funcionar a aula ao vivo, né? A gente está pedindo para todo mundo baixar um software da Microsoft, chamado Microsoft Teams. Vocês podem baixar no celular de vocês, podem baixar no computador. E na hora da aula, vocês vão entrar. Eu vou mandar um link para vocês, tanto vou colocar no Ava, como vou colocar nos grupos de WhatsApp das turmas que a gente montou. Vou mandar para os líderes, então você acessa e participa com a gente. É uma oportunidade da gente trocar uma ideia, da gente se fortalecer como turma. Lembrando que a gente precisa ficar junto, precisa continuar estudando, pelos motivos que eu já conversei com vocês nas outras aulas, e que nesse modelo ao vivo vai ser mais tranquilo. E para você que assistiu a aula, achou interessante, algumas temáticas são bem delicadas e pedem que a gente veja de novo, ainda vai ter um bônus, porque essas aulas vão ficar gravadas. Então, você vai poder assistir de novo. Carla, eu tive muita dificuldade com o Microsoft Teams. Não tem problema, eu vou tentar. Eu prometo a vocês que eu vou me esforçar ao máximo para que depois que eu gravar a aula no Microsoft Teams, eu baixe a aula e também coloco no YouTube. Para aquelas pessoas que tiverem dificuldade, ainda vão começar a aprender a mexer no Teams. Mas provavelmente todos vocês vão ter que usar o Teams, porque a partir de segunda-feira, todos os professores da Pitágoras vão estar utilizando esse recurso. Então, a melhor opção é baixa o Teams. É natural que você tenha alguma dificuldade no início, mas depois todo mundo vai se adaptar e a gente vai conseguir manter nossas aulas aí pelas próximas semanas nesse modelo, sem grandes perdas, tá bom? E a nossa aula de hoje é de PPB, de processos psicológicos básicos, e a gente vai começar com um tema muito interessante. Na verdade, o PPB todo é muito interessante, né? Porque são temáticas que mexem com a nossa vida, que falam do nosso dia a dia. São coisas que a gente literalmente sente na pele todos os dias. E a aula de hoje é muito isso. Então, eu começo a aula fazendo uma indagação para vocês. Qual é a sensação mais prazerosa que você lembra? Ou qual é a sensação mais dolorosa que vocês lembram? Então, essas sensações, elas fazem parte do nosso repertório cognitivo, elas fazem parte, inclusive, de quem nós somos. E a senso-percepção, que a gente vai estudar bastante, a gente vai ter uma aula só para falar de percepção, eu fiz separado, mas não é incomum, né? Eu indiquei que alguns alunos pegassem outros livros, que pudessem ler outros autores, além daqueles que eu indiquei. Não é incomum a gente encontrar livros que juntem senso-percepção na mesma aula. Mas eu achei melhor dividir em duas aulas, porque eu acho que são assuntos muito ricos pra gente ver tudo numa aula só, tá? Então, a senso-percepção, ela vai constituir a primeira etapa da cognição. A gente vai estudar em desenvolvimento 1, é bom que a gente vai estudar juntos, é o Piaget. Ele vai trazer a questão das fases do desenvolvimento. E ele vai trazer nossa primeira fase é a fase sensório-motora. Quem tem um bebê em casa, quem tem um sobrinho, uma criança, já viu um vídeo na internet, vai ver que a criança ela quer pegar tudo ela quer trazer para a boca, tudo ela quer sentir. Porque é o nosso primeiro contato com o mundo, é pelo tato, né? Quando a gente nasce, as pessoas colocam a gente no peito. E a criança adentra esse mundo através do toque, do contato. E é assim que a gente vai conhecendo o mundo, a partir dessa exploração sensorial. Então, a sensação é um fenômeno passivo. A gente não precisa fazer nada para sentir. Quando eu digo fazer nada, é tipo, se alguém vem e passa alguma coisa na gente, a gente vai sentir. Então, não necessariamente eu preciso estar buscando esse processo. Ele também é um processo físico, né? Quando a gente fala de física, a gente vai falar desses movimentos de toque, de contato, de matéria. Ele é periférico porque ele ocorre na parte externa, tá certo? E também ele é objetivo. Em geral, a gente consegue reconhecer, com exceção das pessoas que têm problemas sensoriais. Existem algumas doenças que fazem as pessoas perder algumas sensações e existem algumas questões, alguns transtornos ou TGDs que fazem com que a pessoa ela não consiga desenvolver essa senso-percepção, ou no caso só especificamente da sensação. Inclusive, o transtorno do espectro
transtorno do espectro autista, ele é considerado, sobretudo, um transtorno sensorial. Haja vista que a criança que não consegue adentrar nesse universo sensorial, ele vai apresentar uma série de outros atrasos intelectuais, cognitivos, porque é como se esse primeiro contato com o mundo externo não acontecesse da forma adequada, então por conta disso ela vai atrasando todas as outras fases, tá bom? E é através da sensação que a gente vai entender, né, o mundo, vai poder distinguir as qualidades, como cor, forma, temperatura, consistência, timbre, sabor. E então é a sensação que nos permite realmente identificar, inclusive até transformar, né, esse universo que a gente vive. Já a percepção, ela é tida como um fenômeno ativo, diferente da sensação, que você não precisa ir buscar. A percepção é um processo em que há uma participação, em que há uma leitura. Ele é psíquico, como eu falei, há uma leitura. Ele é central e ele é subjetivo. Vou já contar uma historinha para vocês entenderem porque ele é subjetivo. E ele é um fenômeno que ele se dá a nível do consciente, diferente da sensação que ela se dá muito a nível periférico. Quando vocês forem fazer comigo, de novo, olha que legal, a disciplina de neuropsicologia, a gente vai falar muito sobre como se dá esses processos a nível neurológico. Quem quiser pode dar uma olhadinha. Eu já vi que tem gente, já alunos da turma de vocês, assistindo as aulas de neuro. Então, eu acho que tem muita coisa legal que dá para vocês verem lá também. Então, a percepção, ela é uma integração de impressões sensoriais parciais e a partir dessas a gente vai ter as representações. O que é isso? Você vai perceber determinados fenômenos e a partir dessa percepção você vai... É como se fosse uma soma e que você vai conseguir olhar para como esses objetos se operacionalizam. Isso é o que a gente vai chamar de representações. E a percepção, ela vai ser diretamente relacionada com a identificação, o reconhecimento e a discriminação dos objetos. E para que isso ocorra, é preciso dar significado a partir das sensações. Então, aí eu volto, né, o que eu já falei há uns minutos atrás, como o problema do transtorno sensorial é grave. Por quê? Porque como a criança não consegue adentrar nessas sensações, ela não consegue desenvolver bem essa questão da percepção. Aí eu vou contar uma historinha, inclusive lá no slide tem o Machu Picchu, que é uma história que eu sempre conto de 2 amigos. Esses meus amigos, eles se formaram e eles se deram de presente uma viagem para Machu Picchu. Machu Picchu fica ali no Peru, é aquela região que é conhecida pelos indígenas, que tem as pirâmides, né? É uma região milenar. E esses meus amigos foram, e eu liguei para um deles logo quando eles voltaram. Um me disse a seguinte, eu perguntei como é que foi a viagem. Ele disse, foi maravilhoso, eu me conectei com a natureza, você sente uma energia diferente, parece que você volta no tempo, é uma experiência divina, eu me encontrei com o sagrado, foi um momento maravilhoso, viveria aquilo tudo de novo, valeu muito a pena. Ok, tava esperando que ele falasse isso, né? Uma viagem muito legal, muito bonita, a gente acha que é legal, muito bonita. E aí eu liguei pro meu outro colega que foi com ele. E eu vi a seguinte resposta. Foi horrível, uma porcaria, que país feio, que gente feia, que comida cara, só tinha muriçoca. E eu andava muito e as coisas caíam, um monte de casa velha caindo nos pedaços, eu não sei o que o povo acha de bonito naquilo. Joguei meu dinheiro fora. E eles foram juntos, a mesma viagem, no mesmo dia, no mesmo horário. São pessoas de mais ou menos, né, da mesma condição. E eles tiveram percepções completamente diferentes. Porque quando eu falo de percepção, eu estou falando, sobretudo, de experiências culturais, né, de história de vida, de compreensão do mundo. E isso vai passar por uma série de aspectos que aí sim é muito individual. Mas aí a gente vai ter uma aula só para falar sobre isso, tá bom? Vamos voltar a falar de sensações? Quando eu falo de sensação, eu vou estar falando também de classificação de qualidades sensoriais. E principalmente para quem vai trabalhar com pessoas que têm TGDs, eu falei muito da questão do autismo, mas infelizmente não é incomum que à medida que a gente vai envelhecendo, algumas sensações a gente vai perdendo, né? Neurônios motores, neurônios de transmissão, de mensagens, que fazem com que a gente vá perdendo sensação.
Então, sim, infelizmente, aquela Coca-Cola que você bebeu quando você tinha 5 anos, quando você bebe hoje, não é mais a mesma coisa. E quando você for beber com 40 anos, não vai ser mais a mesma coisa. Porque realmente a gente vai perdendo, né? Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que cozinham muito e elas dizem que com o tempo elas começam a não sentir tanto calor. Ou então, aquele pessoal que faz boxe ou Muay Thai, essas lutas, e eles vão falando que de tanto apanhar, eles começam a perder determinadas terminações nervosas e acabam não sentindo mais dor naqueles lugares. É por isso que a galera que faz boxe, essas lutas, apanha, 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 se levanta e continua lutando. A gente levando só uma, não levantava nunca mais. Então, é porque muitos deles vão perdendo essa sensação, né? Esses neurotransmissores esses neurotransmissores responsáveis pela sensação, tá? Então, quando eu vou classificar em esteroceptivos, que são essas sensações visuais, auditivas, gustativas, olfativas ou cutâneas, que é o tato. Térmicas também, né? Calor, frio, essas sensações mais dolorosas. As sensações de prazer também. As interoceptivas, ou conhecida também como sinestésicas, que é a sensação de bem-estar, a sensação de mal-estar, né? O que muitos de nós estamos vivendo agora, nesse período de crise, é uma sensação de sinestésico. Mesmo as pessoas que estão em casa, guardadinhos, teoricamente respeitando todas as questões de segurança, tem muita gente que está com medo, está entrando em pânico. Inclusive, hoje, 3 horas da tarde, para quem puder, a gente vai estar fazendo uma live ao vivo aqui no YouTube ou lá uma live no Psicologia Pitágoras. Vai assistir, a gente vai estar falando sobre estresse e ansiedade infantil por conta do Covid, tá certo? Quem puder participar com a gente, será um prazer. E também a fome, a sede e a sensibilidade visceral. Vocês entendem quando eu falo sensibilidade visceral? Que é realmente a questão da nossa alimentação, os órgãos mais internos. Tudo isso são sensações interoceptivas. E existem também as sensações proprioceptivas, né? Que são esses movimentos corporais internos, né? O mecanismo quando a gente come, a questão do sangue que está circulando o tempo todo, o oxigênio. Então, são movimentos que eles também dão-se a partir de sensações. Inclusive, voltando a falar do Covid, o que está acontecendo com muita gente nessas crises de ansiedade ou ataques de pânico. Vocês já devem conhecer 2 sintomas que são bem comuns, que é o coração muito acelerado e falta de ar. Então, quando a gente está muito ansioso, a gente não respira direito. E a respiração trava. A gente era para inspirar no nariz e ir até o baixo ventre. E essa respiração está travando aqui, porque a gente está muito ansioso e inspira e respira muito rápido. E isso acaba naturalmente acelerando o coração, porque se não chega muito oxigênio, o coração vai acelerar para poder mandar mais oxigênio mais rápido, porque a gente precisa de oxigenar todo o nosso corpo. Então, com essa ansiedade que está acontecendo com esse período, as pessoas estão tendo muita falta de ar, estão tendo muitas acelerações no coração ou outros tipos de crise. Então, é muito importante que a gente respire. Vocês já podem orientar as pessoas da família de vocês. E isso é uma sensação, tá? E agora eu vou falar alguns transtornos que podem estar associados a sensações. Uma das coisas mais legais dessa disciplina de PPB é que a gente vai trazer para vocês alguns transtornos. Então, vocês vão estar sempre associando esse conteúdo à nossa realidade do dia a dia, à prática do psicólogo. E isso é bem bacana. A primeira dificuldade que eu vou falar para vocês na questão da sensação é a agnosia. A agnosia, ele é um estímulo visual, pode ser também auditivo, pode ser também tátil. E ele ocorre com pessoas que não têm déficits sensoriais. Então, assim, se a criança é autista, eu não vou dizer que ela tem agnosia. Se a criança é autista, essa dificuldade sensorial já é uma condição própria do seu transtorno. Então, em geral, eu estou falando de pessoas relativamente saudáveis. E, em geral, o que acontece na agnosia visual, por exemplo? O paciente ele é capaz de descrever a cor e a forma de um objeto, mas ele não consegue identificar. Ou seja, eu pego um prato com arroz e feijão, ele diz que aquilo é branco, aquilo é preto, a carne é marrom, mas ele não consegue, como se fosse interpretar que aquilo é um prato de arroz e feijão. Vocês vão ter uma disciplina que vai falar muito sobre signos, porque a gente tem coisas como signos. Por exemplo, quando eu mostro para vocês esse copo aqui com água, vocês sabem que é um copo. Se esse copo fosse maior, se esse copo fosse menor, se ele tivesse um bonequinho, mesmo assim vocês continuariam entendendo que ele é um copo.
Por quê? Porque vocês já aprenderam que existem copos e outras formas. Então, isso a gente passa de uma pessoa para outra, porque todo mundo já sabe que isso é um copo. Então, na agnosia acontece isso. A pessoa já sabe que aquilo era um copo, a pessoa já passou a vida inteira trabalhando nesse sentido, mas por algum motivo a pessoa começa a não conseguir. Ela consegue ver o copo, mas ela não consegue representar que aquilo é um copo, tá? A gente consegue perceber algumas dessas coisas com Alzheimer, por exemplo, né? As pessoas chegam num nível tão alto de Alzheimer que elas não conseguem mais, por exemplo, respirar, elas não conseguem mais caminhar. Então, é como se ela realmente... algumas das representações que ela tem pra ela não consegue mais cumprir, tá certo? Uma outra questão é a hiperestesia. A hiperestesia, ela é quando há um aumento global na intensidade perceptiva, ou seja, as impressões sensoriais, elas são mais intensas, mais vívidas, mais nítidas, e principalmente nas modalidades visuais. Carla, quando é que eu vou ver isso? Isso é muito comum na mania. A mania é uma fase do transtorno bipolar. No final da aula eu vou explicar pra vocês o que é o transtorno bipolar. E ela também é muito comum em intoxicação por anfetamina. Tem um documentário no Netflix, que eu acabei de esquecer o nome, mas vocês podem procurar lá. Bota no Google, né? Documentário sobre anfetamina no Netflix. É uma droga muito comum, né? Tipo a Ritalina, por exemplo, que é a droga que a gente utiliza para tratamento de pessoas com déficit de atenção e hiperatividade, é um tipo de anfetamina modificada. A anfetamina é muito utilizada para pessoas que não querem dormir, ela é muito utilizada para emagrecer, e ela causa alterações no nosso sistema nervoso, e muitas vezes, inclusive muitas drogas são à base de anfetamina, então as pessoas têm distorções visuais, começam a ter delírios, e isso por conta da medicação. Outras drogas, como a maconha, a cocaína, alguns alucinógenos, vocês já devem ter assistido algum filme, né? Tem um filme brasileiro, que eu também não lembro do nome agora. Ai, não lembro, gente. Mas tem um filme brasileiro que se passa numa rave, inclusive, lá em Pernambuco. E eles vão mostrar muito as pessoas alucinando e tudo mais. Então, é bem esses quadros, né? Que são os quadros que a gente vai chamar de quadros dissociativos. E para alguns outros quadros, como quadros de pessoas que têm epilepsia. Não estou dizendo que quem tem epilepsia usa drogas, não, tá, gente? A epilepsia é uma questão de saúde em que há um excesso de transmissão nos neurônios, eles são sobrecarregados com informação e a pessoa acaba tendo algumas crises, e essas crises podem também alterar a questão da percepção. Um outro quadro que eles vão trazer, eu nunca vi isso, mas pessoalmente eu nunca presenciei, mas os livros vão trazer, que é problemas de hipertireoidismo, né, que é um transtorno na tireoide que pode fazer com que as pessoas tenham uma mudança de percepção. O que eu já percebi nessa questão do hipertireoidismo ou da hipotireoidismo, a gente teve recentemente, a gente está tendo, na verdade, né, muitas pessoas sendo diagnosticadas com câncer na tireoide. Então, eu nunca vi o quadro de hiperestesia, mas eu já vi muitas pessoas apresentando quadros deprimidos, né? E a gente achando que era depressão e, na verdade, era um problema de tireoide. Então, a gente tem que ficar muito atento em excluir sintomas físicos antes de dar diagnósticos psiquiátricos, tá? Já a hiporestesia é o contrário, né? É uma diminuição da intensidade perceptiva, que é exatamente o quadro que eu acabei de relatar para vocês, que muitas vezes é confundido com o humor deprimido. Ai, as coisas não têm mais graça. Ai, eu perdi a vontade de comer, perdi a vontade de jogar meu jogo que eu gostava. Então, a coisa vai ficando sem graça. Agora eu me lembro, tem um filme do Fábio Porchat, chamado Alguma Coisa com as Abelhas, gente. Esqueci. Alguma Coisa com Abelhas. É o único filme dele que não é de comédia. Foi um filme muito elogiado. Ele vai retratar, né, a depressão nesse filme. Então, vai mostrar muito o que acontece nesses quadros. Existe um outro quadro de sensação que é a anestesia, né? Eu espero que ninguém tenha tomado, mas é possível. Acho que todo mundo aqui já tomou anestesia, nem que seja no dos dentes. A anestesia, ela vai abolir a sensibilidade. E geralmente a gente... Isso quando a gente toma uma anestesia, né? Quando um médico, um dentista, alguém da área de saúde faz isso com a gente. Mas tem pessoas que entram nesse quadro sem ter tomado a medicação. É sobre isso que a gente está falando aqui. E quando é que a gente percebe isso? Em quadros histéricos, intoxicação alcoólica, coma. Eu não sei se vocês já viram alguém bem bêbado, mas vocês já viram alguém
bebeu muito, aí fica caindo no chão, aí a pessoa levanta, aí cai de novo. E você pensa, gente, se fosse eu tava chorando de dor e a pessoa continua caindo no chão, etc. É um pouco disso também, tá? Um outro quadro que a gente vai ver na questão da sensação é o que a gente vai chamar de alucinação negativa. A alucinação negativa, ela é definida como uma aparente ausência de registro sensorial. É determinado quando o objeto presente no campo sensorial do paciente, como por exemplo, não vê uma pessoa que está diante dos seus olhos, e quando os seus órgãos sensoriais são íntegros, ou seja, eu estou aqui na sua frente, você não é cego e você não me vê, certo? Este fenômeno ele é muito relacionado a um mecanismo psicogênico, sendo muito observado em quadros conversivos, né? Que eu vou já explicar para vocês no final alguns quadros conversivos para vocês. Existe também um outro fenômeno chamado micropsia. Na micropsia é quando um objeto parece menor do que ele realmente é. Então, a pessoa vê uma coisa enorme, quer botar na bolsa e não cabe. E também existe um outro quadro, que é a macropsia, quando um objeto ele parece muito maior do que é. Então, a pessoa vê o filho e acha que não consegue carregar porque ele é muito pesado. Ou então, a bolsa dela tá, não consigo carregar minha bolsa, é uma dor enorme, é muito pesado. São esses movimentos. Existe um outro quadro chamado dismegalopsia. É quando os objetos aparecem deformados. Eu acho que tem uma novela que tinha o Tarso, não sei se é da época de vocês, que ele tinha psicose, então ele via as pessoas partindo, rachando. Deve ser terrível, né, gente, a pessoa passar por isso. Em geral são comuns, né, em quadros de delírio, de epilepsia, quadros de esquizofrenia e de intoxicação por alucinógenos. Eu confesso a vocês que é mais comum as pessoas chegarem atualmente no consultório com quadros de intoxicação por alucinógenos do que propriamente por esquizofrenia. Então, a gente tem que ficar muito atento. A gente vai ver a dismegalopsia também em quadros de distúrbios de autoimagem corporal, as famosas bulimia, anorexia, vigorexia. Tem um filme na Netflix muito legal chamado Mínimo para Viver. Nesse filme, eles vão mostrar um pouco, né? É uma instituição que abriga meninas e meninos que têm transtornos de imagem. Então, é muito importante que vocês vejam também. É bem interessante. Um outro quadro, que é o quadro de ilusão. No quadro de ilusão, a pessoa ela começa a ter fantasias, miragens, uma percepção falseada. E não acontece só com pessoas que têm transtornos mentais. Eu brinco que todo mundo tem uma crise dessa todo dia. Tipo, quem nunca ouviu o celular tocar? Chegou lá e ele não tinha tocado, ou ouviu alguém chamar e chegou lá e ninguém tinha chamado. Então, esse é um bom exemplo de ilusão, mas em pessoas com alguns quadros, como a esquizofrenia, acontecem com muito mais frequência, certo? Existe um outro fenômeno que lembra um pouco desse fenômeno da ilusão que eu falei pra vocês, que é o fenômeno chamado de pareidolia. Como é que é esse fenômeno? É quando a gente tem uma imagem fantástica, em geral, é uma coisa bem surreal, que ela é criada intencionalmente a partir de percepções reais de elementos sensoriais incompletos ou imprecisos. Como assim? Diferente de quando a pessoa tem a ilusão de que não tem nada ali, você começa a ver alguma coisa, a pareidolia já existe algum elemento e esse elemento ele é transformado. Por exemplo, a pessoa está vendo a cadeira e de repente da cadeira começa a sair uma cobra que vai conversar com você, que vai lhe mandar uma ordem, alguma coisa assim, certo? E existe a alucinação. A alucinação, ela é quando você começa a interpreta-se como um estado no campo perceptual em que um objeto de fato não está lá. Ou seja, a pessoa vê a cobra em cima de uma cadeira, mas não há cadeira. Então, ela começa a alucinar que existe alguma coisa querendo lhe fazer mal, tá certo? E como é que eu faço para perceber, né? É muito importante quando a gente vai fazer a avaliação clínica. Uma das coisas mais legais que eu gosto desse livro, que eu estou indicando boa parte para vocês, para a gente dar PPB, é que ele vai pensar muito de como a gente vai fazer essa avaliação. Então, quase todos os capítulos no final tem falando sobre entrevista psiquiátrica. Esse é um livro de psicopatologias, que é muito indicado para psiquiatras. E eu gosto muito quando eles fazem essa leitura. Mas, Carla, para que eu vou avaliar a sensação? Como é que eu vou avaliar essa sensação das pessoas?
eu acho que a gente tem que ter perguntas diretas, né? Então, assim, não tem que ter medo de perguntar às pessoas. Ai, você tá ouvindo coisas? Por que você escuta? Né? Tem que ter muito cuidado também com a forma com a qual a gente pergunta. Porque em pacientes embotados, né, em pacientes psicóticos, por exemplo, eles têm a tendência a repetir a última coisa que você falou. Então, se você pergunta assim, por exemplo, ai, você anda comendo pão. Aí ele vai dizer pão. Então, você acha que ele está te respondendo, mas na verdade ele só está te repetindo. Então, a gente tem que perguntar de uma forma direta, de uma forma clara. Se a pessoa não entender, é bom, principalmente se a gente já tem uma suspeita que o paciente tem algum transtorno, perguntar o que foi que a gente perguntou, o que ele entendeu que a gente perguntou. São dicas bem simples que ajudam bastante na entrevista. Muitas vezes os pacientes, eles já vêm com vergonha de dizer que estão vendo coisas que ninguém tá vendo, já chegou, poxa, estão me chamando de doido, todo mundo tá achando que ninguém tá vendo. É muito aflitivo pra pessoa estar vendo uma coisa que mais ninguém tá vendo. Então, a gente também tem que ter muito acolhimento, né? Pra dizer a pessoa pra ela se acalmando, pra entender que tudo bem, ela tem que falar pra gente o que tá acontecendo. E a gente também tem que ter cuidado, porque hoje em dia tem muita gente tentando fraudar o sistema. Então, não é incomum as pessoas mentirem nessas entrevistas, né? Pra poder ter um abono, um salário, pra poder ficar afastado. Então, infelizmente, a gente tem que ter muito cuidado e tem que ter muita perícia quando a gente for fazer. Porque é senso comum de que se a pessoa está alucinando, vendo voz, ouvindo coisas, ela tem um transtorno mental grave, então por isso ela precisa ser afastada. Então, é muito importante que você observe o comportamento do paciente como um todo. Em geral, uma pessoa que ouve ou vê coisas, ela se desorganiza porque é muito aflitivo. Então, tenham muito cuidado com isso, tá bom? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os transtornos mentais. Vou apresentar alguns para vocês. No livro tem vários, mas não vou apresentar aqui todos. O transtorno de humor, por exemplo. O transtorno de humor, por exemplo, ele é um transtorno considerado um transtorno afetivo. Lembrando que quando a gente fala em afeto, não estou falando só de coisa boa, de coisa positiva. Eu estou falando sobre coisas que nos afetam, seja para o bem, seja para o mal. E o transtorno de humor, ele é reconhecido como oscilações de humor. Mas diferente do que muita gente pensa, que a pessoa que é bipolar, agora de manhã tá feliz, de tarde tá triste, essas oscilações não necessariamente são tão curtas assim. Existem casos que são curtas, são os casos que a gente vai chamar de cicladores rápidos. Mas, em geral, o paciente bipolar, ele tem crises de mania e crises de depressão. A depressão do paciente bipolar, ela vai se assemelhar muito à depressão de um paciente que tem depressão. E por isso, o paciente com transtorno bipolar, ele leva em média de 10 anos para ser diagnosticado. Mas por quê? Porque, em geral, as pessoas vão procurar os profissionais de saúde na época da crise depressiva, são tratados com medicações para depressão. Em geral, essas medicações não são boas, não são adequadas para o caso do paciente bipolar, e eles continuam tendo crises. E o que caracteriza de fato o transtorno bipolar é a mania, que é a fase que a gente vai chamar de euforia. Essa fase de mania, muitas vezes, ela não é percebida ou encarada como um problema, como um transtorno, dependendo da forma como a pessoa vivencia isso. Vou dar um exemplo. Não é incomum os bipolar, a gente brinca que o sobrenome do bipolar é demais. Então, eles fazem tudo demais. Então, vamos supor que você é um psicólogo e tá atendendo muita gente, estudando muito, fazendo um monte de coisa. A gente vive uma sociedade que bate palma para quem trabalha demais, né? Que acha certo, correto, bonito a pessoa dormir pouco, se alimentar mal, para estar trabalhando muito, para estar produzindo muito, para estar sendo muito eficiente. Então, muitas vezes as pessoas entram em quadros de mania e a sociedade acha que isso é bonito, acha que isso é certo. Então, as pessoas não vão procurar ajuda quando elas estão em mania. E, em geral, a mania vai levar a uma crise depressiva. Mas nem todo paciente acaba sendo eficiente, digamos assim. Alguns pacientes em crise de mania, elas acabam se expondo, né? Fazendo muitas dívidas, tendo relações sexuais sem proteção com o número de pessoas grandes que fazem com que elas sejam expostas a problemas de saúde, da ST/AIDS,
Essas pessoas, em geral, acabam tendo muitos conflitos familiares, são jogadores compulsivos. Então, assim, existem várias características da mania que não são nada positivas, mas que muitas vezes a sociedade trata como se fosse normal. É normal você sair e ter vários namorados, namoradas. É normal você gastar demais, viver numa sociedade consumista. Então, muitas vezes, a mania ela é interpretada como se fosse uma coisa normal. Isso faz com que as pessoas demorem muito a buscar ajuda, demorem muito a ser tratadas e prejudicam bastante o diagnóstico, tá? E quando eu penso em sensação, é exatamente além das sensações depressivas que eu já falei pra vocês, essas sensações que as coisas são aumentadas, são mais bonitas, são mais atraentes. Uma vez eu ouvi de um paciente que tem problemas de compras compulsivas, né, na época da crise de transtorno bipolar. Esse paciente disse que as coisas ficavam chamando ele na loja, né? Tem um filme chamado alguma coisa Beth Bloom, né? Delírios de consumo de Beth Bloom. Gente, é muito isso que tem no filme. No filme a moça entra na loja e as coisas ficam chamando, vem, me compra, me leva, a bolsa fica super bonita, super brilhante. Então, isso também são todas essas sensações que a gente estudou que acontecem em quadros como quadros da mania, tá bom? No texto que eu passei para vocês, vai ter outros transtornos. E que na nossa aula ao vivo a gente vai conversar. Não se preocupe, devagarinho a gente vai voltando para todos eles. E além disso, vocês podem também assistir a aula na neuropsicologia de como todos esses sintomas, como todos esses eventos acontecem a nível neurológico, tá bom? Mas não precisa assistir tudo agora, vocês vão ter essa disciplina, então tudo dá seu tempo, tá bom? Mas quem tiver curiosidade de um ou outro transtorno pode ir lá assistir. Gente, um beijo. Próxima semana a gente se encontra quinta e sexta-feira ao vivo lá pelo Teams, tá bom? E no mais a gente vai conversando. Bom final de semana, bons estudos. Fiquem em casa por enquanto, tá certo? E se cuidem. Beijo.